Bom dia, pessoal! As notícias de hoje estão fervendo. Hoje falaremos do caso Henry, sobre o presidente Bolsonaro e muito mais. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. Retrospectiva 2021. Jairinho e Monique são julgados pelo falecimento de Henry. Esse casal é acusado de homicídio triplamente qualificado e tortura contra um menino de 4 anos. Na série Crimes Bárbaros que mexeram com a opinião pública em 2021, está o falecimento do menino Henry Borel, de 4 anos. O garoto veio a óbito no dia 8 de março, com diversas lesões graves no corpo, segundo o laudo do Instituto Médico Legal. Os principais suspeitos são a mãe dele, a professora Monique Medeiros, e o então padrasto, o vereador Dr. Jairinho. O agora ex-casal é acusado de homicídio triplamente qualificado, coação de testemunha e tortura. Presos desde o dia 8 de abril, os dois acompanham as audiências de instrução atualmente, etapa do processo em que as testemunhas são ouvidas. Registro de agressões. Logo no início das investigações, a perícia indicou que o falecimento do menino foi provocado por uma hemorragia interna e uma laceração no fígado, causada por uma ação contundente. Com isso, a polícia descartou a possibilidade de que ele tenha falecido por conta de um acidente, como relatado pela mãe e pelo padrasto. Cada um por si. Jairinho e Monique começaram a responder pelo crime como casal, mas pouco após a prisão, eles passaram a ter defesas individuais e começaram a se atacar. Em uma carta, Monique relatou uma série de violências e crises de ciúme de Jairinho. Ela disse ainda que teria sido ele quem encontrou o menino no chão e sugeriu que a criança havia caído da cama. Em outro texto, a professora também contou que os dois haviam combinado uma versão inventada sobre o falecimento de seu filho, mas que decidiu falar a verdade após tomar conhecimento do depoimento de uma ex-namorada de Jairinho. Já a defesa dele diz que tudo não passa de uma peça de ficção. Depoimentos da babá. Inicialmente, a babá Tainá de Oliveira Ferreira, que trabalhava na casa do casal, disse que a relação entre o vereador e o menino era harmoniosa. Depois, a polícia obteve acesso a conversas em que ela relatava a Monique agressões que Jairinho teria feito contra Henry. Além disso, os agentes apontam que Tainá e a doméstica Leila Rosângela de Souza se reuniram com o advogado de Jairinho e Monique dias antes de depor. Depois disso, em um segundo depoimento, Tainá confirmou que o menino sofria agressões por parte do padrasto, com o conhecimento da mãe, até que na audiência realizada em outubro, ela voltou atrás. Na terceira oitiva, a babá disse que nunca presenciou ou teve conhecimento de violências cometidas por Jairinho contra a criança. Com tantas mudanças, ela foi indiciada por falso testemunho em relação ao seu primeiro depoimento. Outras acusações contra o Dr. Jairinho. Diante da repercussão do caso Henry Borel, Jairinho passou a ser investigado por tortura a outras 2 crianças. As vítimas também são filhas de ex-namorados do médico. Em meio a esses desdobramentos, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro cassou o mandato dele como vereador em uma decisão inédita. Deixe nos comentários a hashtag Justiça por Henry. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Presidente Bolsonaro é criticado por ausência em tragédia baiana. Curte férias como se nada ocorresse. A ida do presidente Jair Bolsonaro para Santa Catarina, onde deve passar o ano novo, motivou revolta nas redes sociais e fez com que a hashtag Bolsonaro Vagabundo chegasse às Trend Topics do Twitter. Isso porque a viagem do mandatário acontecia enquanto a Bahia é afetada por uma série de temporais, que já deixaram ao menos 20 falecidos e mais de 480 mil pessoas afetadas. Segundo o Estado, já há mais de 31 mil desabrigados e 31 mil desalojados. Até as 9h45 da manhã, a hashtag já somava mais de 10,5 mil publicações. O deputado federal Newton Tato, do PT, foi um dos que usaram o tópico para criticar o presidente, que ainda não visitou o estado desde que os temporais se intensificaram na Bahia. Na Bahia, em Minas e Tocantins, a tragédia das enchentes. No Rio Grande do Sul, a seca inclemente. Em todo o Brasil, Covid segue ceifando vidas. E o presidente da República, em férias, se dedica a combater as vacinas e defender a liberação de armas, escreveu o deputado. O senador Fabiano Contarato, do PT, também criticou o presidente. A Bahia sofre uma emergência terrível
enquanto o presidente curte suas férias como se nada ocorresse. O Brasil não pode fechar os olhos a seus patriotas nesse momento de dor e necessidade. Minha solidariedade ao povo baiano. Entre as postagens críticas a Bolsonaro, usuários compartilharam fotos que comparam o presidente pescando com imagem de enchente nos municípios baianos. Prints da agenda do mandatário que mostram que não há nenhum compromisso oficial marcado para o dia também foram compartilhados. Bolsonaro, vagabundo, vai passar férias em Santa Catarina e a nossa Bahia com mais de 430 mil pessoas atingidas pelas chuvas e 20 falecidos por Covid. Cadeia! A Bahia debaixo d'água enquanto o presidente tira folga, fingindo que o povo não existe. Lembre-se disso em 2022. O tópico Presidente da República também se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter, reunindo ataques e defesas a Bolsonaro. O líder da minoria na Câmara, o deputado Marcelo Freixo, do PSB, também compartilhou uma foto do presidente em um momento de lazer, ao lado de um vídeo que mostra um morador que teve sua casa atingida pelo temporal. O retrato de um país sem governo. Enquanto brasileiros falecem e perdem suas casas na Bahia, o presidente da República curte as férias em Santa Catarina como se nada estivesse acontecendo. Escreveu Freixo. Já o presidente do Cidadania, Roberto Freire, chama o Bolsonaro de marginal. Jair Bolsonaro, como presidente da República, deveria estar liderando o socorro às famílias atingidas pelas enchentes na Bahia, mas está por aí, de férias, andando de jet ski. Encontrou tempo, entre uma folga e outra, para twittar sobre armas. Em pleno Natal, o cara é um marginal. No momento que os dois tópicos estavam em alta na rede social, Bolsonaro fez uma publicação anunciando a medida provisória, que destina 200 milhões para o Ministério da Infraestrutura. O recurso deve ser usado para reconstruir rodovias danificadas por chuvas na Bahia, no Amazonas, em Minas Gerais, no Pará e em São Paulo. Determinei edição de MP de crédito extraordinário no valor de 200 milhões a fim de viabilizar no DNIT a reconstrução de infraestruturas rodoviárias danificadas pelas chuvas no estado da Bahia, Amazonas, Minas Gerais, Pará e São Paulo, escreveu. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, também publicou que está a caminho da Bahia, junto com os ministros Rogério Marinho, de Desenvolvimento Regional, e Marcelo Queiroga, da Saúde. A caminho de Ilhéus, Bahia, na companhia dos ministros Rogério e Marcelo. O secretário Marcelo Sampaio e médicos do SUS para atendimento às famílias afetadas pelas enchentes. O ministro João Roma Neto já está lá. Ordem do presidente Bolsonaro é de não deixar ninguém para trás, escreveu Damares. E você, o que achou das posturas tomadas pelo presidente Bolsonaro? Deixe nos comentários. Agora vamos para novas notícias sobre os pré-candidatos à presidência. Pré-candidatos à presidência impulsionam conteúdo nas redes e em busca de mais exposição. A menos de um ano das eleições, os pré-candidatos à presidência da República, mais bem colocados em pesquisas recentes e que não exercem cargos políticos, têm investido no impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, Facebook e Instagram, como forma de se manter em evidência. De olho em uma base digital orgânica para a campanha de 2022, os partidos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e dos ex-ministros Ciro Gomes, do PDT, e Sérgio Moro, do Podemos, gastaram ao menos R$ 115 mil nos últimos 90 dias em posts patrocinados nas plataformas. Desde a eleição passada, assessores e marqueteiros de candidatos investem cada vez mais em estratégia digital com foco em engajamento nas redes sociais. O Podemos, partido que deve lançar o ex-ministro Sérgio Moro na disputa ao plenato, foi a sigla que mais investiu no impulsamento nas redes sociais, segundo dados do Facebook. Foram desembolsados R$ 66 mil em posts sobre a pré-candidatura de Moro e que apelam ao histórico do ex-juiz na Operação Lava Jato. Entre integrantes do Diretório Nacional do partido, a avaliação é de que o período que antecede a campanha é crucial para tornar o nome dele popular nas redes, ambiente dominado por bolsonaristas, e diminuir a rejeição. Em seguida, o PDT, partido do ex-ministro Ciro Gomes, gastou cerca de metade do valor usado pelo Podemos, R$ 30 mil. Em outra frente nas redes sociais, Ciro busca atrair um público ainda não explorado pelos outros candidatos no YouTube. O pedetista criou um canal na plataforma com referências à linguagem gamer e dos podcasts, dois nichos em alta. Já o PT gastou R$ 19 mil com conteúdo patrocinado, com referências à pré-candidatura do ex-presidente Lula. Apesar de ter gasto o menor valor entre os postulantes, o PT aposta na participação do petista em programas regionais, rádios
e sites, veículos alinhados à esquerda e no engajamento orgânico da militância. Entre os pré-candidatos mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, e Bolsonaro não usaram a ferramenta de impulsionamento no período analisado. Além da natural exposição derivada dos cargos que ocupam, os dois se mantêm no foco do debate político por meio das redes oficiais e de canais alternativos, como WhatsApp e Telegram, onde não é possível mensurar o gasto com conteúdo patrocinado. Bolsonaro conta com a divulgação orgânica de apoiadores, aliados e de órgãos do governo federal. Outro nicho explorado pelos bolsonaristas são os grupos de mensagem instantânea. Mudança na lei. A lei eleitoral determina que o impulsionamento político só pode ocorrer no período da campanha, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. Em regra, é proibida a divulgação de propaganda paga na internet, mas uma mudança de entendimento da lei em 2020 permitiu o impulsionamento de conteúdo na pré-campanha. O ministro Luiz Roberto Barroso decidiu pela legalidade da ferramenta, desde que os posts não façam pedidos explícitos de voto. De acordo com um especialista em marketing político nas redes sociais, Marco Tem, os pré-candidatos começam um movimento que deveria ter sido cultivado de forma orgânica desde 2018. A ferramenta aumenta a capilarização do candidato. Apesar disso, o engajamento não garante reversão em votos. A rejeição ao tema política nas redes ainda é forte. Com a polarização e o clima bélico que temos, o impulsionamento não deve ser o único meio. O engajamento orgânico é mais efetivo. Apesar disso, crescer na rede, de forma orgânica ou patrocinada, sempre é válido, já que temos uma mudança de comportamento do eleitor. Não se busca mais os candidatos em comícios e reuniões. Em quem você irá votar para presidente na próxima eleição? Deixe nos comentários. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.